corrigiu bem na hora, porque o texto do Evangelho anunciado é sempre palavra do Salvador. Mais do que de Deus, é a palavra do Salvador para nós. E nós vamos ver porque ele teve cuidado de corrigir. Na primeira leitura, uma leitura pesada, nós temos hoje a possibilidade de duas leituras, uma mais leve, a outra mais pesada, falando da doença que hoje nós chamamos de mal de Hansen, os hansenianos. Mas por muito tempo se dizia lepra, e uma doença que marcava as pessoas de uma forma terrível. E a primeira leitura termina assim: o impuro deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Na leitura de Marcos, o Evangelho começa repentinamente assim: naquele tempo, que era um tempo do isolamento, um leproso chegou perto de Jesus e pediu. Como este homem atravessou a cidade, atravessou a multidão, sem ser percebido, sem gritar, impuro, impuro, conforme mandava a lei de Moisés, e aproximou-se de Jesus e se ajoelhou. Isso nos chama a atenção porque Marcos tem uma mensagem muito clara ao dizer. Vamos novamente à primeira leitura para esclarecer. O livro do Levítico, que é onde se encontra a primeira leitura, é um livro do Antigo Testamento cuja mensagem geral é a seguinte: a grande mediação entre Deus e os homens é feita pelo culto divino e pelo sacerdócio, pelos sacerdotes. Só o culto divino purifica. Só o sacerdote, no exercício do culto divino, pode purificar. Este é todo o sentido do livro do Levítico. E Mateus começa. O leproso chega perto de Cristo e diz: se queres, tens o poder de curar-me. A tradução diz curar-me, mas o texto original não diz isto. O texto original diz: se queres, tens o poder de purificar-me, de limpar-me, de tornar-me puro novamente. Ele está reconhecendo em Cristo um poder transcendental, um poder não apenas de sacerdote que declara a pureza, que faz o rito da purificação, mas o poder do purificador, aquele que restitui a qualidade da pureza. Cristo cheio de compaixão. Esta é a figura do Cristo que nós amamos. do Cristo que se encarnou, do Verbo, do Filho de Deus,
que se encarnou, que se fez homem, que tomou a natureza humana, cheio de compaixão, cheio de empatia, cheio de misericórdia, de solidariedade, sem perda da sua competência de purificador, da sua competência de resgatador da nossa pureza original ou da nossa saúde perdida. Cristo estendeu a mão, tocou nele, tocar nele. Tocar um leproso era tornar-se tão e mais impuro que o leproso. Cristo, o puro, o purificador, não tinha medo. Ele já tinha se solidarizado conosco. Tocou nele e disse: eu quero, fica limpo, katharizate. O verbo, nós conhecemos a palavra catarse. Conhecem a palavra catarse? Sim, catarse. Catarse é do verbo catarizo. Limpeza, purificação. Eu estou rindo porque estou me lembrando da irmã Zilá, que passou por uma loja que vendia artigos de, como é que se fala? Artigos para fazer despachos, e viu que tinha lá um produto para tomar banho de descarrego. E ela queria comprar porque ela estava muito carregada. Irmã Zilá era de uma ingenuidade. Isso no Rio de Janeiro. A dona da loja falou para ela: não, irmã, a senhora não precisa disso. A senhora não está carregada. Mas catarse era exatamente o que aquela erva pretendia. É a catarse. Cristo disse para o doente, para o leproso: eu quero, fica limpo, estás limpo. Tocou. A intensidade da descrição de Marcos está na linha de Marcos. Marcos faz questão de declarar que a natureza humana de Cristo é salvadora, é profundamente salvadora, porque é esta natureza humana que vai modelar a natureza humana a partir da paixão de Cristo e da ressurreição dele. E é para a modelagem que ele veio nos resgatar para nos dar a possibilidade de readquirir novos padrões de valores, nova busca de vínculos, novos padrões de criar vínculos, novos padrões de buscar felicidade. E Cristo diz: não contes nada a ninguém. E ele foi e começou a contar. E Marcos diz: e ele foi e começou a contar. Por que Marcos tem que dizer isso? Por acaso Marcos é fofoqueiro? Não.
Marcos conta isso para dizer que é impossível ser purificado por Cristo sem sair anunciando, sem se tornar um discípulo, sem se tornar um purificador. É esta a mensagem. O que Marcos acrescenta é o seguinte: sobre o livro do Levítico, que a mediação é feita pelo culto divino e pelo sacerdócio, Marcos acrescenta aquela palavra de Cristo: eu não vim abolir, mas aperfeiçoar. Cristo acrescenta que o culto divino é a própria purificação. E o sacerdócio tem que ser exercido por nós mesmos. Cristo veio e nos fez a todos sacerdotes. Todos nós, ao sermos batizados, nós temos o sacerdócio comum. Por isso o diácono Otto, ao ensinar a catequese, ao preparar os catequistas ou não, quem você prepara? Os ministros, ele faz questão de dizer: batismo e matrimônio são sacramentos ministrados pelo sacerdócio comum, pelo sacerdócio dos leigos, basicamente. O padre ministra o sacerdócio, o batismo de forma especial, para que fique completo e registrado nos arquivos. Ele completa o ritual, mas o batismo é basicamente um sacramento administrável pelos leigos também, embora onde haja a paróquia, à mão, leva-se ao padre, à paróquia, mas não se pode deixar ninguém sem o batismo, em perigo de vida, em risco de vida. Marcos quis nos ensinar que isto aperfeiçoou o Levítico. Portanto, Cristo nos quer puros, purificados e ministros da nossa purificação, capazes de chegar ao Pai como filhos adotivos e purificados e purificadores. Por isso, Marcos acrescenta os anunciadores. Ele faz questão de acrescentar. Ele foi o leproso purificado, que não era mais, e começou a contar e a divulgar muito o fato. Mas tocar em Jesus, ser purificado pelo toque de Jesus, é um gesto muito comum no Evangelho. As pessoas se atiravam em cima dele para conseguir tocar as vestes de Jesus. E na missa, quando nós preparamos o cálice para a oferenda, o padre reza. Como é que nós rezamos, Padre Edgar? Para eles. Pelo mistério da... Faça um favor, diga alto para eles. Pelo mistério desta água. Então, aí é quando já vai colocar a água no cálice. Quando é o pão, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo não pão. Pelo pão, a oração da água e do vinho. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Na mistura da água, uma gota d'água no vinho.
simboliza a nossa humanidade na divindade de Cristo, a gota d'água no tanto de vinho que vai ser transubstanciado no sangue de Cristo. A oração é belíssima, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Marcos está falando disso, é o toque de Cristo nos assumindo nele, que assumiu a nossa humanidade. Nós possamos participar da divindade, já que ele participou da nossa humanidade. Isso é ser puro, hein, neném? É isto, quando Cristo dizia, bem-aventurados os puros, e depois ele dizia, sede santos, isto é, voltai às vossas origens, voltai às raízes mais puras da natureza humana, criai vínculos estáveis do amor, vínculos estáveis de felicidade. Fala comigo, neném. Amém. Amém. Mais forte. Amém. Ali para todo mundo ouvir você. Venha cá e fale comigo. Venha cá. Venha cá e fale comigo. Amém. Olhe para lá e fale comigo. Amém. Amém. Todo mundo. Amém. Obrigado.